Você sabe como cai biologia na Famerp? Então está no lugar certo. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinho de Biologia e aqui nós vamos estudar uma série de 10 vídeos sobre as questões de bio que caíram na primeira fase da Famerp 2024. Então não se esqueça, o mais importante de tudo aqui não é simplesmente descobrir qual é a alternativa correta, mas sim porque as outras alternativas estão erradas e aproveitar para fazer uma bela revisão em cada uma delas. Lembrando que essa primeira prova da Famerp é uma prova de conhecimentos gerais, tem 80 questões, você precisa realizar ela com caneta esferográfica preta, não pode levar o caderno de questões para casa, deixa junto com a folha de resposta para o fiscal e ela tem no máximo 4 horas de duração. Lembrando que você só pode sair da sala a partir de 3 horas depois do início da prova. Então, não se esqueça, pega o seu material, assista a aula estudando. Não basta você simplesmente ficar ouvindo a aula, você precisa anotar. Lembra que o nosso cérebro funciona melhor quando nós escrevemos e ele guarda melhor as informações. Bora para o enunciado da primeira questão? Questão 41 da Famerp 2024, primeira fase, é uma questão de ecologia, especificamente sobre dinâmica de populações. Olha o que diz o enunciado. Uma população de microcrustáceos Daphnia sp. foi mantida em tubo de ensaio com nutrientes e condições ideais de temperatura e pH da água. Durante 140 dias, o crescimento dessa população foi quantificado e os dados obtidos foram inseridos no gráfico. Então nós temos aqui, no eixo Y do nosso gráfico, o número de microcrustáceos e no eixo X, o tempo em dias. De 0 a 150 no primeiro e de 0 a 140 no segundo, tá bem? O que a gente percebe é que aproximadamente aqui, no tempo de 50 dias, aconteceu um pico no número da população de crustáceo. Essa seria então a interpretação inicial do gráfico, né? Vamos ver o comando da questão. A análise do gráfico permite concluir que... Então olha só, você precisa interpretar o gráfico para que você conclua algo. Concluir algo que está na alternativa correta. Letra A diz: após 50 dias, a competição por nutrientes foi mais intensa entre os microcrustáceos. Você se lembra que competição é um conceito estudado em relações ecológicas desarmônicas, onde pode ser intraespecífica na mesma espécie ou interespecífica entre espécies distintas e os dois seres acabam sofrendo prejuízo, pelo menos a longo prazo, todos sofrem prejuízo, né? Então, nós precisamos recordar esses conceitos. Se for intraespecífica, faz parte da mesma espécie. E se for interespecífica, está relacionando espécies distintas, espécies diferentes. No caso aqui, é uma competição intraespecífica, dentro da mesma espécie. Porque nós estamos falando de uma população, olha só o conceito ecológico, apenas uma população. O que é população, professor? Conjunto de seres da mesma espécie. Esses crustáceos estão aqui competindo por alguma coisa. No caso, deve ser alimento, deve ser território, deve ser ambiente. Então, faz com que a partir do dia 50 aqui, aconteça uma queda. É exatamente isso que o gráfico está mostrando para a gente. Então, é exatamente isso que é a nossa resposta, tá bem? Nossa resposta é a letra A. Você percebeu que nós estamos falando de uma relação desarmônica. Todos os indivíduos aqui foram prejudicados porque foi acabando, muito provavelmente, o alimento. Agora vamos ver por que as outras alternativas podem ser eliminadas e aproveitar o gancho para estudar outros conteúdos de biologia. Lembrando que nós falamos aqui nessa letra A
de competição e de população, hein? E anota aí, população, seres da mesma espécie. Lembrando que seres da mesma espécie, quando cruzam entre si, geram descendentes férteis. Letra B. Durante os 140 dias, houve abundância de recursos para todos os microcrustáceos. Durante os 140 dias, abundância? Então por que a população está tão baixa, assim, próxima do zero, com 140 dias? Percebe? Então o erro está aqui, ó. Abundância. Na verdade, essa letra B envolvia só interpretação e análise do gráfico, né? C. Até 20 dias, a população de microcrustáceo estava sob forte resistência do meio. Opa! Aqui a gente tem um outro conceito de ecologia importantíssimo. O número de indivíduos de uma população tem o potencial biótico de aumentar o número de seres ali, de representantes, de uma forma exponencial. Tá? Vai crescendo a população. Isso se chama potencial biótico. Se tiver tudo bem, toda a população tem essa capacidade de crescer em número de indivíduos. Porém, não é isso que acontece. Existe uma curva de crescimento real que é ondulante, que mostra pra gente, vou colocar aqui, ó, curva de crescimento real. A gente chama essa curva de curva sigmoide, né? Porque começa com S aqui no começo e ela vai subindo e descendo, mostrando pra gente, na real, qual é o limite ali do ambiente no crescimento dos seres vivos. Então, para uma população existe sempre um limite no ambiente. Por quê? Porque o ambiente está em uma área, né? O ambiente tem uma quantidade de alimentos, tem uma luminosidade, então existe certo um limite. Aqui nessa linha preta nós temos esse limite do meio. Porém, o que faz com que o potencial biótico não ocorra na realidade e ocorra assim uma curva de crescimento real ondulatória é o que tem aqui no meio, ó, que é o que nós chamamos de resistência do meio ou resistência ambiental. E essa resistência do meio está relacionada diretamente aos recursos que o ambiente oferece. Tipo, acabou o alimento? Acabou um recurso. Queda do potencial biótico. Aconteceu o predatismo? Competição ali? Diminui também o número de indivíduos. Quer dizer, o potencial biótico deixa de existir e passa a existir uma curva de crescimento real. Só que nesse caso aqui não é uma curva de crescimento real, porque a gente percebe aqui, ó, que vai só diminuindo e não se torna uma curva como aquela verdinha que eu mostrei para vocês ali, que tem a ondulação. Como não tem aquela ondulação ali no limite do meio, não pode ser considerada uma resistência do meio. E ele fala, inclusive, até o 20º dia. Ó. Até o 20º dia está começando o crescimento, iniciando o crescimento. Né? Não é de forma nenhuma uma curva de crescimento real. Aliás, não dá para ver no início a resistência do meio. Você tem que ter uma noção do todo. Tá bem? Então, esquece aqui essa forte resistência do meio. Vamos riscar. Letra D. Após 80 dias, a população de microcrustáceos entrou em uma estabilidade mecânica. 80 dias está aqui, ó. Não tem nada de estabilidade nesse ponto. Só tem queda. Percebeu? Então vamos riscar estabilidade mecânica. A estabilidade mecânica estaria na curva de crescimento real, analisada aqui na linha verde com vocês. E a letra E diz que até 40 dias houve intensa sobreposição de nichos entre os microcrustáceos. Intensa sobreposição de nichos. Primeiro a gente precisa lembrar o que é o nicho ecológico. Conjunto de comportamentos de uma espécie, tá? Então, se eu tenho uma espécie, ela tem o mesmo conjunto de comportamentos. Ela tem o mesmo nicho ecológico. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de microcrustáceos. Provavelmente eles se alimentam da mesma coisa porque eles são da mesma espécie. Então, destacando aqui em cima, ó, se nós estamos falando de seres da mesma espécie, nós estamos falando de seres que possuem
o mesmo nicho. O que seria uma sobreposição de nichos ecológicos? Vamos imaginar que nós temos aqui a espécie A sendo representada por esse círculo. E esse círculo envolve todas as características da espécie A, inclusive seus comportamentos, ou seja, seus nichos. E em verde, a espécie B, também com os seus comportamentos sendo representados por um círculo, seus nichos, tudo bem? Aonde nós temos uma sobreposição de nichos? Bem aqui, ó, nessa intersecção. Aqui nós podemos ter, por exemplo, um tipo de alimento em comum entre as duas espécies. Aqui está sobrepondo os nichos, então para esse ponto aqui existe uma certa competição, tá bem? Agora, essa competição que a gente percebeu aqui, ela está acontecendo entre seres da mesma espécie que possuem o mesmo nicho, então é óbvio que os seres da mesma espécie vão competir. Porém, ele está falando aqui, ó, até 40 dias. Até 40 dias eles estavam numa crescente, ó. A população estava crescendo, então eles estavam usando o recurso que estava sobrando. Tudo bem? Nesse momento não dá para a gente perceber uma competição. A gente começa a perceber uma competição na hora que esse gráfico cai, a partir do momento de queda constante. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Toda semana tem aula nova aqui. Dê uma olhadinha também no clube de membros. Se te interessar, ajude o professor a produzir conteúdos cada vez melhores. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Uma ótima prova. Fique com Deus. Fui!